Quer ganhar dinheiro no YouTube, mas tem vergonha de aparecer na câmera? Enquanto você continua trocando suas horas por um salário fixo, saiba que existem canais por aí. Os famosos canais Dark, que estão faturando uma grana alta. Tudo isso sem ninguém precisar mostrar o rosto. A melhor parte, existe um método, um passo a passo completo, que te ensina a criar, crescer e monetizar seu próprio canal, usando apenas o seu celular, uma conexão com a internet e, claro, a estratégia certa. O treinamento Mentalidade Dark foi criado exatamente para te mostrar como sair da CLT e construir sua própria fonte de renda no digital. As inscrições estão abertas agora, mas é por tempo super limitado, viu? Então, não perca tempo. Clique no link aqui na descrição ou no comentário fixado e comece a sua jornada para a liberdade financeira. Hoje mesmo, te vejo lá. Ei, sabe aquele lugar no Rio de Janeiro que mistura a vibe relax da praia com uma natureza quase intocada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história do Recreio dos Bandeirantes, um dos bairros mais queridos da Zona Oeste carioca. Vamos descobrir como essa região, que já foi um areal gigantesco e isolado, se transformou nesse paraíso que a gente conhece e ama. Então pega sua cadeira de praia, ajeita o guarda-sol e vem comigo nessa viagem no tempo, porque você vai se surpreender com as histórias e segredos que o Recreio esconde. No início do século XX, imaginar o Recreio como ele é hoje seria quase ficção científica. A área era um imenso areal deserto, parte de uma grande fazenda que pertencia à Companhia Imobiliária e Agrícola do Rio de Janeiro. O acesso era super difícil, feito por estradas de terra precárias, o que mantinha a região praticamente isolada do resto da cidade. Era um lugar de natureza selvagem, com restinga, lagoas e o marzão batendo forte. A primeira grande mudança começou a ser desenhada em 1920, quando o engenheiro americano Joseph Finch comprou uma parte enorme dessas terras. Ele tinha uma visão: criar um loteamento balneário, um lugar para as pessoas escaparem da agitação da cidade e aproveitarem a praia. Foi ele quem deu o nome de Recreio dos Bandeirantes, uma homenagem aos exploradores que desbravaram o Brasil, assim como ele estava desbravando aquela parte do Rio. Mas a ideia de Finch demorou para pegar. Nas décadas seguintes, o Recreio continuou sendo um lugar bem remoto. Poucas casas foram construídas, e os frequentadores eram basicamente aventureiros ou pescadores. A falta de infraestrutura básica, como água, luz e transporte decente, era o principal obstáculo. Era um programa de fim de semana para poucos corajosos que encaravam a viagem longa e poeirenta. A paisagem era dominada pela vegetação de restinga e pelas dunas. O famoso Pontal, que hoje é um cartão postal, era só uma formação rochosa imponente, em meio a um cenário quase desabitado. A praia era praticamente particular para quem se aventurava a chegar lá. Tudo começou a mudar de verdade a partir da década de 1950 e principalmente 1960. O governo começou a investir em infraestrutura viária na Zona Oeste. A abertura e pavimentação da Avenida das Américas foi o grande marco. Ela foi a artéria que finalmente conectou o Recreio ao restante da cidade de forma mais eficiente. Com um acesso mais fácil, a especulação imobiliária começou a olhar com mais carinho para a região. Foi nessa época que o primeiro plano de urbanização mais sério foi elaborado pelo famoso urbanista Lúcio Costa, o mesmo que projetou Brasília. Ele pensou em um bairro com ruas largas, grandes áreas verdes e um gabarito de construção baixo, para preservar a ventilação e a vista para o mar. A ideia era criar um bairro-jardim, diferente da densidade de Copacabana e Ipanema. Os anos 70 foram a década do boom do Recreio. A construção do Túnel Dois Irmãos, que ligava a Gávea a São Conrado, e a melhoria contínua da Avenida das Américas encurtaram drasticamente as distâncias. O Recreio deixou de ser um destino de fim de semana e começou a se tornar uma opção de moradia. Foi nessa época que surgiram os primeiros condomínios de casas e os prédios baixos, seguindo o plano de Lúcio Costa. A praia começou a ganhar a cara que conhecemos hoje, com quiosques e um calçadão. O surf também descobriu o Recreio. As ondas perfeitas da Praia da Macumba e do Posto 10 começaram a atrair surfistas de toda a cidade, que encontraram ali um refúgio com menos crowd do que as praias da Zona Sul. O bairro começou a desenvolver uma identidade própria, ligada ao esporte, à natureza e a um estilo de vida mais tranquilo. A década de 80 e 90 consolidou o Recreio como um dos bairros que mais cresciam no Rio. A população aumentou exponencialmente, e com ela veio a necessidade de mais comércio e serviços. Shoppings, supermercados, escolas e restaurantes começaram a se instalar na região, tornando o bairro cada vez mais autossuficiente. Foi um período de grande valorização imobiliária. No entanto, esse crescimento rápido também trouxe desafios,
como a pressão sobre o meio ambiente e a necessidade de planejar a expansão para não descaracterizar o bairro, a luta pela preservação das áreas verdes, como o Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque de Grumari, se tornou uma bandeira importante para os moradores e amantes da natureza. Uma das joias do Recreio é, sem dúvida, a Pedra do Pontal. Imortalizada na música do Leme, Ao Pontal de Tim Maia, a pedra se tornou um ícone não só do bairro, mas do Rio de Janeiro. A trilha para subir ao topo é relativamente fácil, e a vista de 360 graus lá de cima é simplesmente espetacular. De um lado, você vê toda a extensão da Praia do Recreio e da Barra da Tijuca. Do outro, a selvagem Praia da Macumba, a Prainha e Grumari. É um programa obrigatório para quem visita a região. A subida ao Pontal para ver o nascer ou o pôr do sol se tornou um ritual para moradores e turistas. Um momento de conexão pura com a beleza natural do Rio. Outro ponto que define a identidade do Recreio é a cultura do surf. A região, especialmente a Praia da Macumba, é considerada um dos berços do longboard no Rio. As ondas longas e mais cheias são perfeitas para as pranchas maiores, criando um visual único no mar, com surfistas de todas as idades deslizando com estilo. Escolinhas de surf se espalharam pela orla, ensinando a arte de pegar onda para crianças e adultos. Essa forte ligação com o esporte ajudou a moldar um estilo de vida descontraído e saudável, que é a marca registrada do bairro. O Recreio respira surfing, e isso se reflete nas lojas, nos eventos e no dia a dia dos moradores. Nos últimos anos, o Recreio continuou se desenvolvendo. Os Jogos Olímpicos de 2016 trouxeram mais investimentos em infraestrutura para a Zona Oeste, como o BRT, que melhorou ainda mais a mobilidade. Novos condomínios e empreendimentos comerciais surgiram, mas sempre com o desafio de equilibrar o crescimento com a preservação. O bairro hoje é um mosaico, tem áreas super modernas e movimentadas, mas também mantém seus refúgios de paz e natureza, como a Prainha e Grumari, que são áreas de proteção ambiental e verdadeiros santuários ecológicos. O Recreio conseguiu, de certa forma, manter a visão original de ser um lugar de lazer e contato com a natureza, mesmo com toda a expansão urbana ao redor, e assim, de um areal isolado a um dos bairros mais desejados do Rio, essa é a incrível história do Recreio dos Bandeirantes. Uma história de visão, desbravamento, crescimento e, acima do tudo, de amor pela natureza exuberante que define esse lugar. O Recreio nos mostra que é possível crescer e se modernizar sem perder a alma, mantendo viva a essência de ser um verdadeiro refúgio à beira-mar. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela história do Recreio tanto quanto eu. É incrível pensar em todas as transformações que esse lugar já passou, né? Se você tem alguma história ou lembrança especial do Recreio, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, galera, e até a próxima!